Fala galerinha, tudo na paz? Esse é o nosso vlog, o vlog da Escola Sabatina Jovem. Tá começando agora. Eu sou o Vitor BJ e tô aqui pra gente seguir estudando o livro de Gálatas. De cara, eu já convido você pra curtir a página no Facebook Escola Sabatina Jovem. Todo dia a gente coloca coisa muito fera lá, beleza? Bora começar então? Ô produção, roda a vinheta aí! Hoje nós vamos falar sobre teologia. Não, mas teologia é legal, sério. Senta aí que a gente vai estudar um pouco da teologia da justificação pela fé. Gálatas 2, verso 15 e 16, mostra Paulo falando que nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O contexto aqui revela o que Paulo queria dizer. Para alcançar os relutantes judeus, ele começa o seu discurso no verso 15, tentando conquistá-los com uma verdade que era conveniente para eles. Os judeus eram eleitos de Deus, aos quais ele havia confiado a sua lei, assim como o privilégio de viver em aliança com ele. Já os gentios eram considerados pecadores. Mas no verso 16, Paulo avisou aos cristãos judeus de que os privilégios espirituais que os judeus tinham não podiam torná-los mais aceitáveis a Deus, porque as obras da lei não justificam. Fazer tudo certinho não justifica ninguém. Mas esse conceito de justificação, esse termo-chave usado por Paulo, era algo extremamente necessário. Das 39 vezes que ele ocorre no Novo Testamento, 27 são nas cartas de Paulo, e dessas, 8 vezes ela aparece em Gálatas. Esse termo é muito legal. Justificação tem que ver com o veredito que um juiz dá quando uma pessoa é declarada inocente das acusações que ela recebeu. Ou seja, justificação é o oposto de condenação. Mas, BJ, Paulo fala das obras da lei, certo? O que é isso para começo de conversa? Paulo considerava como lei toda a coleção dos mandamentos de Deus, dada para o seu povo por intermédio de Moisés. Obras da lei, portanto, seriam os esforços humanos para viver segundo Moisés, vivendo totalmente dentro da lei cerimonial e moral de Deus. As obras da lei eram praticamente um estilo de vida que muitos cristãos judeus chatos insistiam em querer enfiar goela abaixo em todo mundo. No fim, a realidade virava um almanaque de regras, na verdade, uma chatice sem fim. A ideia que Paulo quer dar é que não importa o quanto a gente se esforce para viver paranoico com a lei, a nossa obediência nunca será suficiente para impressionar a Deus. Nossa obediência nunca será boa a ponto de fazer Deus nos justificar, para que Ele nos declare justos e ponto final. Mas espera aí. Pare! Isso que eu tô falando não quer dizer que os cristãos judeus não achassem que a fé em Cristo era importante. Eles achavam, tinham fé, eles criam em Cristo. Mas eles sentiam como se isso não fosse suficiente. Na cabeça deles era tudo uma questão de complementação. As obras combinadas à fé rendiam uns pontinhos a mais ali na justificação. Até parece certo, né? Mas não se engane. Na justificação é a fé, somente a fé que conta. Fé é a base da justificação. E fé aqui não é mero pensamento positivo, tal, não. No final tudo vai dar certo. Ou usar a esperança como amuleto, nada disso. Fé é a crença no poder salvífico de Jesus. Ela é a própria esperança e a certeza da salvação. Esse papo todo tá muito Martinho Lutero, né? Mas antes de ser o discurso de Lutero, foi o discurso de Paulo. Paulo inspirou Lutero. E na época de Paulo, esse conceito era tão inovador para a cabeça dos judeus que parecia não ter nada a ver com a realidade deles. É tipo quando você vê um Nyan Cat. Mas deixa eu te perguntar, o que é fé mesmo? No sentido bíblico, pra gente não sair daqui falando bobagem e tal. Tarefa de casa pra você, ler Gênesis 15, 5 a 6, João 3, 14, 16, 2 Coríntios 5, 14 e 15 e também Gálatas, né? Pra não ficar de fora, 5 verso 6. Mas esse último, já vou ler agora. Pois quando estamos unidos em Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Fé na Bíblia é uma resposta humana diante da divindade. Depois da iniciativa divina tem uma reação humana, e isso é fé. A verdadeira fé vem da gratidão, é um impulso bem natural de um coração que não consegue ficar imune ao amor e bondade de Deus.
Tem gente que hoje em dia define fé como crença. Não, não é. Não é simplesmente saber da existência de Deus, conhecê-lo e deu. Crer só por crer, até os demônios creem, como diz lá em Tiago capítulo 2. Mas voltando à nossa história, você acredita que ainda assim os cristãos judeus insistiam em teimar e dizer que isso tudo sobre fé não fazia sentido? Tipo quando você vê um Neon Dog, sabe? Uma das acusações que Paulo estava recebendo era de que a justificação pela fé era mera desculpa para a galera sair por aí tocando terror e pecando a rodo. Vê se pode uma coisa dessa. Os faladores argumentavam que se cumprir a lei não fazia ninguém ser aceito por Deus, então para que fazer as coisas certas? Melhor seria soltar a franga logo e cair na gandaia. Curti as expressões que eu usei. Tô bem satisfeito com as minhas metáforas. Não vem virar os olhos para mim não, ok? So that's where I come in. And I keep your emotions and I deal with your emotions over here. But when it comes time for business... Você acha que somente Paulo sofreu essas acusações e o revirar dos olhos da comunidade? Lutero também pagou o pato. E você, se ousar viver e pregar isso para sua igreja, também pode acabar pagando o mesmo pato. Agora, para finalizar, olha só o que Paulo disse nos versículos 19 a 21. Pois, quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou em nada. Aceitar a Cristo pela fé não é algo banal, como se Deus nos considerasse justos automaticamente, mesmo sem a gente ter mudado uma vírgula da nossa vida e a história acabasse aí, ponto, adeus pecado. Não é assim. Aceitar a Cristo pela fé é um ato radical. Como um casamento, envolve uma união completa, devotada, uma união em sua morte e ressurreição. É ser crucificado com Cristo. Tudo fica novo. As coisas velhas ficam para trás e viram apenas lembranças. E somos ressuscitados para uma nova vida em Cristo e com Ele, vivendo em nós, em nosso lugar, nos transformando todos os dias mais e mais, gota a gota, cada vez mais parecidos com Ele. Agora, chega mais perto. Nunca se deixe pensar que a fé em Cristo é desculpa para o pecado. Não é essa liberdade que Cristo veio trazer. A fé é um chamado para um relacionamento mais profundo e rico com Cristo, algo que jamais seria alcançado vivendo uma religião fundamentada na lei. Depois disso, eu nem tenho mais o que dizer. Comente, curta, compartilhe essa verdade com seus amigos. Um abraço e até a próxima semana. Fui!